Olá, boa tarde, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estou aguardando aqui nosso convidado responder para poder iniciar oficialmente. Ele entrou. Fazendo um convite. Tiago. Olá, Olá, boa tarde. vocês me escutam bem? Pronto, tá ótimo. Teu áudio tá ótimo. Massa. Queria só que você me confirmasse como é que tá o meu áudio para você, se dá para você me ouvir claramente. Dá uma travadinha, mas a minha internet que não é lá essas coisas, mas eu tô ouvindo bem. Pronto, mas tá ótimo, dá para te ouvir. Então, boa Sim. tarde, né? É um prazer estar aqui com você conversando um pouco a respeito dos trabalhos, das produções. Acho que inicialmente a gente tem que fazer o texto básico, né, da chamada, que é afirmar que esse processo, essa live, essa vivência, ela é financiada pelo projeto Aldir Blanc de Sobral, né, que é de incentivo às ações dos artistas que tiveram suas atividades interrompidas. E é um prazer mais uma vez participar desse projeto. Já tive outros momentos com o Anderson, né, que está mais à frente. E é sempre um prazer poder contribuir com as ações. É sempre muito rico. Então é isso. Boa tarde você, boa tarde a todos que vão participar com a gente desse diálogo hoje. E eu espero que seja bem interessante, tá bom? Você pode começar falando um pouco sobre o seu trabalho, até mesmo para mim poder entender melhor, para poder te ouvir mais, porque eu ainda não tinha tido contato contigo ainda. Massa. Eu me chamo Lívio, né? Para quem não me conhece, eu sou natural de Juazeiro do Norte, mas atualmente vivo em Crato, né? Que é uma cidade vizinha. Vocês estão ouvindo agora os cachorros da minha rua, né? Que todo final de Estão tarde se caminhando. animam. E aí a minha trajetória ela é bem diferente, assim, porque eu fiz agronomia, sou formado em agronomia, né? Mas logo que entrei na universidade, comecei, ao passo que eu ia estudando as disciplinas e fazendo meu curso de agronomia, eu ia também interagindo com um processo de escrita poética, um processo de investigação que iniciou nas artes visuais com a estilogravura, mas que logo caminhou para outros caminhos, né, tomou outros caminhos, outros rumos e chegou na performance, né? Que é hoje talvez a principal linguagem que eu utilizo para dialogar, para ler o mundo, para, enfim, para estar rodando com meus trabalhos com o que eu penso, né? Acho que é um pouco isso de como eu chego nesse canto hoje de estar pensando arte, produzindo arte, né? E aí minha trajetória na arte, ela também está atrelada a uma trajetória de uma militância política, né? Tipo, quando eu entrei na universidade, o curso de agronomia é um curso que tem uma tradição nacionalmente de uma militância política, né, de diálogo com os movimentos sociais do campo, como o MST, o MAB, né, o MPA, enfim. E aí nesse processo de convivência,
Eu comecei também a pensar nessa leitura de mundo, né? Numa pegada freiriana, né? Numa praxis, né? Ao passo que eu refletia, eu também ia agindo e pensando e criando a partir desse pensamento e dessas coisas que eu vivia em contato com os movimentos do campo, né? E aí as minhas primeiras performances, inclusive, elas têm uma veia. Eu acho que todo trabalho ele é político, mesmo quando se diz não ser, né? Mas eles tinham uma veia declaradamente política, assim, manifesta, assim. A minha primeira performance, que está inclusive vai estar na exposição, né, do evento, Desordem e Reprogresso, é, ela é um ela é um manifesto meu individual enquanto artista sobre toda a estrutura de golpe que a gente vinha vivendo, né, o golpe contra a presidenta eleita Dilma, depois com a prisão injusta de Lula, com a prisão da Preta Ferreira, com várias prisões políticas que rolaram, com o pessoal da luta por moradia em São Paulo, enfim, o assassinato da Marielle Franco. Então, essa performance, ela toda vida que eu refaço ela, né, que eu reperformo ela dialoga um pouco com a conjuntura, né? E infelizmente ela segue sendo uma performance ainda muito atual, né? Ainda para mim segue sendo ainda um trabalho muito presente nessa conjuntura política que a gente vive, né? Infelizmente. E aí, tipo, hoje eu tenho ainda numa pegada da militância, da minha militância, da minha reflexão política, tem uma pergunta que me move enquanto artista, né? Eu sou um homem branco, cis, e para mim isso me marca enquanto indivíduo no mundo e isso faz com que eu também tenha socialmente uma construção que me leva a posturas, a ações, enfim. Por mais que eu trabalhe em frente a essa estrutura social para transformá-la, né? Então tem uma pergunta que eu me faço todo dia agora quando eu vou pensar arte, né? Que é o que pode o corpo branco de um homem cis. Então, hoje, a minha pesquisa ela gira muito em torno das questões da branquitude, do que da necessidade do branco e da branca se racializar, das questões das masculinidades, né? Como elas são construídas, para onde elas apontam. É uma pesquisa que se inicia mais conscientemente ano passado, durante a minha vivência no Laboratório de Artes do Porto, né? Porto Iracema, na temporada formativa, numa formação que a gente teve com Aécio Heráclito, que é um importante performer brasileiro, né? Do estado da Bahia. Então, nesse processo, eu comecei a refletir sobre como que a minha branquitude ela pode ser um elemento de proporção artística, como que a minha masculinidade ela pode ser um processo de proporção artística para reflexão minha e dos meus pares, dos meus similares, enfim. Então, esse é um pouco do processo que eu venho pesquisando, né? Hoje, acho que é isso para começar. Legal. Você tem trabalhado com alguém, algum coletivo, junto contigo, que tem feito essas pesquisas para além Olha, desse trabalho? eu tenho eu já tentei algumas vezes estar em coletivo, né? Até então isso não, por mil questões ainda não rolou, né? Mas eu sou uma pessoa que conversa muito com pessoas mais próximas, né, sobre o meu processo, né? Então eu entendo que inevitavelmente, por mais que eu não esteja atuando num coletivo artístico, mas a minha pesquisa e a minha produção e tudo o que eu faço, ela não é puramente uma criação minha, assim, ela é fruto dos diálogos, das vivências que eu tenho, né? Dos diálogos que eu travo com minha companheira, que é artista também, com meus amigos e amigas que são artistas, enfim. E com pessoas que não são artistas também, mas que estão no meu círculo de convívio, né? Mas não tenho atuado até então em coletivo ou com trabalhos conjuntos, né? Ainda é uma coisa que eu não consegui acessar. Tá certo. Então, que ótimo que você tem desenvolvido esse trabalho com o seu corpo, né, e questionado você mesmo. E acho que isso é bem interessante, sabe? Questionar-se, né, questionar a nossa posição dentro de onde nós estamos, né, de onde nós crescemos. E
Eu sou Davi Ângelo, a gente acho que se seguia bem remotamente, assim, um pouco afastado. Não sei se pela correria das ações que têm acontecido ultimamente. Eu trabalho atualmente com o coletivo Calango Preá, que é juntamente com o Márcio Tibúrcio. Ele deveria estar aqui hoje, infelizmente não pôde participar da live com a gente, porque ele teve o regime de escala para hoje, dos plantões dele, e aí teve que estar presente em um outro local de trabalho. E aí estou aqui com você para a gente poder fazer esse diálogo, mas basicamente a gente iria conversar sobre as mesmas coisas, os mesmos espaços. Então, aqui, atualmente, o nosso lugar de criação em Sobral, né? Eu sou de Pires Ferreira, o Márcio é de Santana do Acaraú, e são cidades relativamente próximas. A minha nem tanto, é um pouco mais afastada aqui de Sobral, mas a gente tem produzido muita coisa voltada mesmo para o, a questão visual mesmo, para a questão da fotografia, do vídeo. No meu caso, que eu trabalho desde 2009 com alguns processos e projetos que eles lidam diretamente com a cultura do folclore, né? Com as lendas, com as crendices e com o bestiário. Na verdade, eu trabalho muito com o bestiário. Eu trabalho com a escultura, mas a minha escultura ela não é uma escultura voltada para, digamos assim, anatomia humana, para a representação do dia a dia. Ela é mais voltada para a questão mesmo da cultura que é basicamente repassada pela narrativa, pela história. E daí vem as criaturas desse universo fantástico, né, que eu venho recriando. E junto com isso também tem uma outra arte, que é uma arte que na verdade poucas pessoas conhecem, que se chama paleoarte, que é quando você Uhum. pega um registro fóssil, né, um organismo que já não é mais vivo, e você tenta, a partir daqueles dados, recriar a criatura em vida. E a diferença disso para uma arte que está no filme do Jurassic Park, por exemplo, é que isso segue um critério, um rigor científico. E, na verdade, se você comete algum erro, você sofre muitos comentários negativos das pessoas que são do ramo da ciência mesmo, da paleontologia, da geologia e da biologia, entre outras coisas que engloba tudo isso, né, do estudo dos fósseis. E, inclusive, eu posso, no decorrer do que a gente vai conversando, eu posso te mostrar um pouco do ateliê que está aqui no entorno. É um trabalho bem físico, é um trabalho processual, porque um processo leva a outro, e às vezes, para quebrar um pouco isso de estar apenas em locais de exposições convencionais, como salas, como telões de projeção, a gente geralmente propõe as peças para apresentações em praças, para que elas estejam em espetáculos também, que já aconteceu de projetar uma peça que, na verdade, é um adereço cênico, não somente uma criatura que pode estar numa exposição, de repente. Então, os Uhum. trabalhos basicamente são assim, né? Eles são pensados para caber em vários formatos, para ir a lugares diferentes. E acho legal isso de buscar lugares diferentes, ir a lugares diferentes, porque nisso a gente também pôde fazer através de exposição, que é dos vizinhos expostos, que foi o momento que a gente pôde abrir nossa casa, né? A gente vivia junto de outros amigos artistas e esses amigos foram convidados a expor na nossa casa. Então, esse já foi um processo que a gente pôde levar para outros lugares. A gente levou para a sala da ECOA, que é um espaço que geralmente já tem esse critério de exposição de artes e tudo mais. Mas também a gente conseguiu levar para um centro socioeducativo, né, onde tem pessoas que estão ali reclusas, né, sem poder sair, ali exercendo algumas atividades por um determinado período de tempo. E aí a gente pode levar a esses lugares, esses trabalhos. Acho muito interessante, sabe? A reação deles. Acho que boa parte do que a gente Uhum. faz ainda assim é metade, porque a outra metade está na reação da pessoa que presencia.
eu acho que você sabe muito e sente muito isso pela questão de você trabalhar a performance, porque a performance ela é muito o que acontece naquele momento, né? E aí acaba que essas pessoas que estão naquele momento, elas influenciam muitíssimo no processo. Às vezes você imagina que é uma coisa e no decorrer, né, da performance, do que vai se fazendo, isso toma outras dimensões, dependendo do público, dependendo das pessoas da interação dessas pessoas que estão ali naquele momento. Então, eu acho que nisso nós temos muito em comum, nessa questão de produzir e ainda assim essa produção ela não está completa, ela necessita daquele que vai interagir, né? Daquele que vai contemplar. E acho isso muitíssimo interessante. Eu vou te mostrar o ateliê para você conhecer um pouco. Aqui é uma cabeça de um dinossauro, ela é bem grande. Geralmente ela é utilizada em praças públicas. Ela tem uma mochila nas costas e a gente coloca nas costas. Aí também eu trabalho com costura, então tem a máquina de costura, duas máquinas na verdade. Agora eu estou trabalhando com a sereia. A sereia é um trabalho que nunca saiu dos meus processos. É uma figura que sempre vai e volta. Essa daqui é uma sereia que, inclusive, postei ontem. E o nome do projeto é Ipupiara, né? Que vem do Tupi-Guarani. E é uma lenda bem interessante, né? Sobre uma criatura marinha. Uma criatura que ela digamos assim, um pouco grotesca, mas ela tem essa força, né? Da criatura que é humanoide, que tem a semelhança do ser humano, mas tem a estranheza do animal também. Então, esse é um dos processos mais recentes que venho trabalhando. Aqui, ela está sobre um molde. Isso daqui é um molde bem grande. E dentro desse molde que eu construí, são feitas essas peças. Essa daqui é só a primeira peça, então depois dessa ainda vão ter outras sereias. Bem grande. A cauda. E ela é feita com látex, que é o látex da seringueira, né? Que é um material que eu compro de São Paulo, líquido. E aí esse líquido, ele chega e ele é despejado nessa cama de gesso. A cama de gesso tem todo um processo para ser construído, leva um tempo para secar. Aqui no fundo tem outros processos. Isso daqui é uma borracha também, é borracha de silicone, esse sapinho. Isso daqui é um dinossauro brasileiro. Eu costumo levar ele para salas de aula, quando eu dou aula. Algumas máscaras, que são um outro material. Aqui já é o acrílico. Aí tem essa diversificação com material, porque eu também não consigo ficar num material apenas. Como você viu só aqui no processo da sereia, para a construção dela eu começo com argila, passo para o gesso, e aí vem o látex, que é o líquido que vira a borracha depois. Aí é o mesmo processo com o sapo. Aí eu sempre tive essa questão de, digamos assim, reciclar os livros, alguns livros que ficam desatualizados, dicionários, e aí acabo que coloco algumas capas diferentes, cavo o livro, e aí eles ficam com essa criatura dentro. Isso também é látex, essas máscaras também são látex. Isso daqui é um crânio de um outro projeto, logo mais vai sair também. Isso aqui também é látex. Aqui é o papel machê, o rosto é biscuit. Isso daqui é uma dríade, né? Seria uma ninfa das árvores. Aí aqui embaixo é um trabalho com papietagem, papel machê. Então tem essa variação e essa inquietação referente aos materiais. Eu não consigo ficar num único material, porque eu vou pegar aquelas para te mostrar. Porque eu acho muito interessante a confecção. Eu acho que a confecção e essa variação das confecções são coisas que enriquecem ainda mais a produção. Por exemplo, aqui tem várias técnicas, vários materiais diferentes. Por exemplo, se eu tivesse trabalhado com argila a vida toda, só com argila,
eu não conseguiria produzir algo assim. Então, acho que essa variação, essa pesquisa enriquece muitíssimo o trabalho. Eu vou pegar uma peça para te mostrar que é mais relacionada com a paleoarte, que é o que eu tinha te falado um pouquinho antes, Uhum. que é a respeito de fósseis e tudo mais. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Tá. Pronto. Esse daqui é uma criatura, no caso é um dinossauro, aí ele está no que seria o ovo dele. Então, para chegar nesse processo de construção, tem a pesquisa do fóssil, é encontrado primeiro o fóssil do animal, aí depois a gente lê um pouco sobre o que foi encontrado, que vértebras foram encontradas, e tem todo esse trabalho de pesquisa da textura do ovo, da porosidade da casca. Então, isso daqui, no caso, seria paleoarte, certo? Que é um misto de artes diversas, pintura, escultura, desenho, desenho 3D, e aí vai, né? Elas se unem em prol de uma melhor representação, digamos assim, de uma criatura, de como seria essa criatura em vida. Então, isso é paleoarte. Aí, junto com esse pequeno, eu produzi também o crânio da mãe, do que seria um adulto desse aqui. Pronto, no caso, esse aqui seria o do adulto, né? Um crânio. Esse material aqui já é uma outra coisa, ele é um material que não precisa ir para o forno, mas se chama cerâmica fria e ele seca com o vento. E aí, então isso facilita Uhum. muitíssimo, porque eu também trabalho com argila e a dificuldade que a gente tem é justamente de queimar as massas, as coisas que a gente produz em argila, porque os fornos são muito específicos, são muito caros, e o forno, no mínimo, precisa atingir 800 graus. Então, é uma temperatura muitíssimo superior aos fornos convencionais que nós temos, e no máximo chega a 300 graus, e olhe lá. E é isso, a gente tem produzido essas peças que tem essa variação, que pode, por exemplo, estar no museu, mas também pode estar na rua, entende? Tem essa versatilidade. Eu acho que semelhante à performance, isso é uma coisa que nos dá muitas possibilidades e vivências muito interessantes, sabe? Estar em locais diferentes, conversar com pessoas diferentes. Uhum. Eu queria te perguntar uma coisa assim, que tanto você como eu temos regiões grandes do estado, para assim dizer, né? Você aí na região de Sobral, Sobral e entorno, né? Que tem uma região com várias cidades importantes. Eu estou aqui no Crajubá, no Cariri. Mas eu queria que você falasse um pouco, porque ao passo que são cidades importantes, grandes, né, os principais PIBs econômicos, por exemplo, depois de Fortaleza, mas ainda é interior, né? Ainda se Sim, está, por exemplo, cidades Barbalha, por exemplo, que é aqui do lado, mas o próprio Crato, são cidades que ainda tem uma zona rural muito forte, ainda é muito rural, enfim. Aí eu queria que tu falasse um pouco como que é essa relação, assim, quando tu leva um trabalho desses para a rua, é, que, e aí eu acho massa isso do bestiário, eu gosto muito de ver o bestiário, né, que é muito potente no Nordeste. uhum. Como que as pessoas recebem esses trabalhos, como que elas interagem, como que é para vocês, assim. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente vê muito nitidamente é que as pessoas não esperam, né? Você não espera ir para a rua e de repente ver uma sereia. Então, daí você pode imaginar que são reações muito diversas, desde encantamento ao estranhamento. E sempre que eu trabalhei expondo algum material, levando para a rua, ou em ambientes mesmo mais fechados, como galerias, tem essa questão da estranheza, né? Da pessoa se perguntar o que é aquilo, o porquê daquilo. E eu acho que isso é muito interessante também. E eu percebo que, de certa forma, isso também influencia a gente a produzir mais e diversificar ainda mais o trabalho, sabe? Por exemplo, quando a gente saiu com a sereia, porque a gente saiu com essa sereia aqui em Sobral, foi ali na margem, e depois a gente vai fazer um outro momento, que a gente vai sair com mais calma. E são vários processos com essa criatura. Mas foi bem interessante já, apesar de ter sido bem rápido, porque a gente ia fazer só mesmo um processo da filmagem para finalizar
o documentário, que era para gravar todos os processos da confecção. E a gente finalizou no Rio, né, levando para dar uma volta na Canoa aqui. E aí foi bem interessante porque as pessoas que passavam, na verdade, pediam para se aproximar e para pegar, né, para tocar. E aí a reação das crianças também era bem interessante porque era um querer ver, querer tocar, mas aquele receio de pegar, aquele receio de tocar. Então, achei isso bem interessante. Eu acho que a gente vai sentir quando a gente levar novamente nas ruas, quando a gente levar novamente para um espaço assim aberto para as pessoas interagirem mais, verem mais. E o interessante é que eu não sei se você percebeu, mas não tem a beleza de uma sereia convencional, não tem a beleza de uma sereia que geralmente aparece em filmes, Em bela, filme, né? obviamente com a metade superior da cintura bem humana e a metade inferior bem peixe. Ela não tem isso, não tem essa distinção, é totalmente animalesco, é uma criatura. E apesar disso, apesar desse rosto que ela tem, deixa eu pegar para vocês. Ó, apesar desse rosto que ela tem, que você vê que é uma criatura completamente animalesca, não é? As pessoas entendem que é uma sereia. Eles vêm de longe e eles já falam, olha, é uma sereia, uma sereia. Aí vão se aproximando. E aí você percebe, na verdade, o quanto às vezes a gente se prende com determinadas descrições de coisas, né? E, na verdade, às vezes essas coisas elas estão decifradas ou codificadas em objetos mais amplos, porque aqui não tem a beleza convencional da sereia, mas ela tem informações e códigos que as pessoas olhando de longe percebem que é uma sereia, mesmo sendo uma criatura bem animalesca. Então eu acho isso muito interessante, muito rico, sabe? E eu acho que isso acaba incentivando mais ainda o processo de criação e essa busca por essa criatura animalesca, essa criatura estranha, né? Essa criatura que, em tese, se estivesse no rio, ela não só encantaria a pessoa, como devoraria a pessoa. Então, eu acho isso muito interessante de se perceber, né? Acho isso muito rico. Massa. E Das aí, coisas que você trouxe, fala. pronto. Quanto a performances e processos relacionados à performance, eu já fiz alguns processos em Fortaleza também, junto com algumas pessoas que trabalhavam mais com a questão visual mesmo. E aí, nesse processo, a inquietação era criar um figurino que fosse um figurino cooperativo entre dois corpos. E eu achei bem interessante. Isso foi uma das vivências em performance que eu tive, que foi lá em Fortaleza. E aí nós éramos amarrados por uma máscara que ficava na cabeça. E essa máscara, ela tinha um tecido bem grande até chegar no outro corpo que também tinha a máscara. E aí esses dois corpos eram como se eles dançassem e eles fossem ainda assim um só, né? Quase que centopeia humana, só porque pelas cabeças, entende? E eu achei bem interessante a reação do público, apesar de estar, no momento eu estar vendado. E eu acho que a mesma pergunta que você me fez fica para você também. Como que é a reação? Como que chega em ti a reação do público? Aquela estranheza de ver, de vivenciar aquilo que não se espera ver na rua, né? Assim, aqui na região tem algumas características que afetam para o bem e para o mal, né, por assim dizer. De uma forma geral, a recepção ela é bem tranquila, sabe? No sentido de que mesmo quando as pessoas têm alguma inquietação, uma incomodação, que ela teria vontade de falar uma coisa, ela finda se resguardando por mil questões, assim, sei lá, por exemplo, se você está em Juazeiro, realizando qualquer coisa assim de rua, geralmente as pessoas podem até estranhar, mas tendem a deixar fluir o fluxo tranquilamente, porque é uma cidade mais cosmopolita, tem gente em todo canto, é uma cidade muito do comércio, muito para venda, né, enfim. Então as pessoas preferem não criar atrito, né? Sim, Mas é interessante, assim, porque é nítido que as pessoas estão incomodadas, dependendo do trabalho, do teu do trabalho, né? Mas ao passo que elas estão muito incomodadas, elas também preferem ter uma postura mais, não, vou ficar só olhando, vou ficar na minha e tal.
Ou Uhum. então, sei lá, se você tá em Crato, o Crato tem uma trajetória que, tipo, tem qualquer trabalho de rua, assim, é, performance que pode ser da mais simples, já gera um estranhamento, só pelo fato de estar fazendo aquilo na rua, né? É, as Sim. pessoas lidam muito bem porque tem a Mostra Sesc, né, que tem uma história de intervenções no município e tal. Então, tem essa coisa, ao mesmo tempo que existe um conservadorismo muito latente em Crato, em Juazeiro, é um conservadorismo que não vira, com exceção de raras vezes, um ataque ou uma depreciação do que está sendo apresentado, né? Ela gera mais um estranhamento nítido, mas o espectador segue ali assistindo, acompanhando o processo, né? Mas muito por causa dessas trajetórias também, né? A Mostra Sesc, que já trouxe muitos trabalhos nacionais importantíssimos, mas muito intensos também, né? Então as pessoas meio que estão habituadas em alguma medida a lidar com a gente fazendo trabalho de rua, né? É, assim como também existe também vários coletivos e vários artistas que se propõem a produzir para a rua, né? Então isso também vai habituando, vai criando uma cultura, um desenvolvimento cultural para a região importante, assim. Mas é isso, é sempre essa dualidade que gera nas pessoas que estão vendo, né? De Uhum. aceitar o que está rolando, mas ao mesmo tempo se sentirem muito incomodadas, muito mexidas, né? Sim. Acho que é por aí um pouco, assim. Eu acho interessante É, aí eu, que a rua ela proporciona essa vivência que é muito apenas dela. Você pode estudar anos e anos nos palcos, nas galerias, hum, mas a rua te dá vivências que só pertencem a ela. Eu acho isso muito rico. é, tem um pessoal no teatro, inclusive, que debate muito se é teatro, pensa no teatro, né? Se é teatro de rua, se é teatro na rua, para a rua, com a rua, né? Porque a rua, ela não é só uma troca de cenário, não é só ela constrói ao passo que você está construindo ali naquele espaço, né? Porque se eu estou ali na rua executando um trabalho, independente de que linguagem que seja, mas se eu estou executando um trabalho ali na rua, ele está sujeito à chuva, a sol, a vento, a raio, está sujeito ao clima de uma forma geral, que a gente não controla, por mais que a gente tenha aparatos tecnológicos que podem dar previsões, mas está sujeito ao público em geral, que é um público acidental, né? A maior parte das pessoas que vêm em trabalho de rua, elas não foram para ali para ver aquele trabalho, né? Elas ou estão trabalhando ali perto, ou estão passando, enfim. Então, assim, a rua ela tem uma força, né? Quando você faz um trabalho na rua, e eu penso isso, né? Eu estou criando com a rua. Por mais que eu sou da linha do programa performativo, né? Eu não ensaio, eu não me preparo muito nesse sentido do ensaio, do técnico para a rua, do roteiro das minhas ações. Mas eu tenho um roteiro do que eu quero fazer e do que eu espero com ele, né? Então eu preparo meu corpo para isso. Só que eu sei e eu tô ciente que ao passo que eu tô criando naquele espaço, a rua, o contexto da rua, ele tá criando comigo também naquele espaço, né? Então ela sempre é uma criação colaborativa, né? Que sempre eu tenho que estar ali pensando no meu roteiro que eu estou seguindo, mas também sensível ao que rola ao meu redor, né? Isso é sempre para mim muito muito importante levar em consideração, né? Você tem trabalhado agora nesse momento, mais especificamente em algo assim, algo novo devido ao momento, sei lá, algo assim, de um trabalho que você está gestando, esse processo de gestação. Basicamente é isso que eu estou tentando te perguntar. Você está gestando nesse momento um trabalho seu, algum outro trabalho? Eu tenho, como eu te disse, né? Eu já venho desde o ano passado investindo mais nessa reflexão sobre branquitude e sobre masculinidades. Então eu tenho refletido e escrito começado a rabiscar alguns projetos nesse sentido, né? Mas aí, tipo, veio a pandemia e todo a complexidade que isso gera para as nossas vidas, para os nossos corpos no mundo.
Para mim, que basicamente faço performance de rua, Sim. ficou mais complexo ainda porque, né, tipo, como que, não tem como eu produzir, não tem como eu executar minhas performances, assim, ou pelo menos não seria correto, né? Uma boa parte do teu palco foi, na verdade, tirado, né? Porque é a rua é Exato. produzido na rua, né? Então É, se encontra um obstáculo bem grande. só que assim, além disso, eu também tenho tentado fazer algumas experiências. Você falou que você também produz para vídeo e tal, né? Eu Uhum. tenho tentado fazer algumas experiências de foto performance, vídeo performance. Para fotografia e audiovisual, né? Isso, isso. Isso é muito E aí bacana. teve um vídeo que eu fiz recentemente que tem uma coisa que é característica minha, assim, nunca um trabalho para mim ele tá acabado, assim. Ele tá em processo eternamente. Pode ser que amanhã eu decida que ele tem que ter uma nova modificação e ele segue sendo a história desse trabalho, né? Ou então ele daquele trabalho ele se desmembra em outros, enfim, isso é muito comum para mim. Então assim, tem um vídeo que eu fiz esse último período que ele reflete uma coisa que é muito forte aqui na nossa região, assim, mas que ele faz parte de uma série maior, né? Dessa perspectiva da masculinidade, que é, por exemplo, meu nome completo de registro, meu nome civil, né? É Lívio Diego Duarte Brandão. O Uhum. Lívio vem de uma referência ao nome de minha mãe, que é Lucilã. O Diego é uma referência ao nome do meu pai, que é Daniel. E o Duarte e o Brandão, que supostamente deveria ser um sobrenome de cada um do pai e da mãe, né? Meu pai, quando foi registrar meu nome, decidiu que, da cabeça dele, que era melhor colocar Duarte Brandão, que era o sobrenome dele. E não colocou nenhum dos sobrenomes da minha mãe. Ou seja, por mais que tá lá o nome da minha mãe, com minha mãe no meu RG, no meu registro civil, no meu registro de nascimento, enfim, não tá no meu nome o sobrenome dela, assim. Então, e é uma coisa recorrente na história de várias pessoas, pelo menos no Nordeste, que eu conheço mais, de que o pai foi registrar e trocou o nome, tinha acordado uma coisa com a mãe, chega lá e trocou o nome, é, não coloca sobrenome da mãe, coloca só sobrenome do pai, porque acha que é o correto. Então, assim, a masculinidade, a violência de gênero e tudo mais, ela não está só numa agressão física direta, numa agressão verbal direta, né? Ela está em símbolos muito mais sutis. Né? Então, eu tenho refletido um pouco sobre esses elementos a partir da minha vivência, né? Então, e aí, tipo, tem outro elemento também que faz parte desse trabalho, que eu sou o quarto filho, né? Eu tenho mais um irmão e duas irmãs. E minha mãe, quando teve a irmã que é logo mais velha que eu, né? Elas pediu ao médico para fazer já a ligação, que ela não queria ter mais filho, 3 filhos já estava muito bom e tal. E o médico, quando depois que teve o parto, tudo, o médico disse: não, não fiz. Ele decidiu por ele, por mais que já tinha sido indicação de minha mãe, de não fazer. Então eu sou um fruto de uma violência obstétrica, né? Tipo, ele não agrediu minha mãe diretamente no parto, mas agrediu no direito dela de decidir sobre o próprio corpo, né? Então eu escrevo uma carta em que eu reflito sobre essas questões, né? E que utilizo inclusive a partir dessa reflexão do que pode o corpo branco de um homem cis, né? E aí eu conto um pouco sobre como que eu vou me identificando no mundo, né? Então, quando eu era minha família me chama de Diego, mas eu não uso o nome Diego, porque ele remete a uma violência simbólica realizada por meu pai e por todas as outras questões que envolvem a paternidade na minha família. E aí decidi, no início da minha trajetória artística, usar Lívio do Sertão, e usei Lívio do Sertão por muito tempo. E aí usava Livro do Sertão, inclusive, porque eu não queria usar nenhum dos sobrenomes meu, porque eles são fruto dessa violência, nem o meu segundo nome, que também é fruto dessa violência para mim, né?
que representa não só a violência vivida diretamente, mas uma violência simbólica, social geral, né? E aí, no último tempo, eu tenho usado em parte Lívio, apenas Lívio, né? Ou usado Lívio Pereira, que é um dos sobrenomes da minha mãe, que poderia ter sido colocado em mim, que foi apagado da minha história, né? E aí, nesse processo, eu escrevo uma carta que reflete, conta, narra essa história, né? E aí, dessa história, eu faço um vídeo que tem todo um roteiro para. Né, enfim, eu leio a carta, mas tem toda uma performatividade pensada para isso, né? Para dialogar sobre essas violências, assim. Então, o que eu consegui nesse período de pandemia, de isolamento social, além de refletir e reelaborar algumas ideias, foi executar algumas ações nesse sentido, assim, para suportes de vídeo ou fotografia, né? Acho que é isso aí. Acho que era bom você falar também um pouco assim como tem sido para tu, né, e para o teu grupo, enfim, pensar e criar arte nesse contexto de isolamento social, né? Antes, só me responde uma pergunta. E como que foi para tua família quando você começou esse trabalho, de desenvolver a performance, de trabalhar? Como que eles enxergavam e como que eles veem isso hoje, né? Porque a performance, ela é bem complexa. Uhum. E fala um pouco sobre isso também. Assim, de uma forma geral, meus pais são separados há um bom tempo, né? E como meu pai sempre foi muito ausente, eu nunca tive uma relação muito próxima, nem muito assim também de esperar que ele exigisse qualquer coisa minha, ou se exigisse eu aceitasse qualquer coisa do tipo, assim. A gente tem uma relação bem distante. Ele chegou, quando eu ainda usava Facebook, ele chegou em algumas vezes, inclusive na Desordem Reprogresso, que não, na Mangá, né, que é uma outra performance que eu tenho, ele chegou a interagir comigo nas redes sociais, depois falar que esperava outras coisas para mim, enfim, numa ideação também de que nós somos, né, damos seguimentos à trajetória dos nossos pais, que queria que eu estivesse trabalhando, numa lógica como se nós artistas não fôssemos trabalhadores, enfim. Então, essa é um pouco a visão dele, né? Mas que também não me afeta diretamente, porque eu sobrevivo, às vezes melhor e às vezes não tão bem, mas sobrevivo da minha produção artística, né? Mais com minha família, com minha mãe, minhas irmãs, assim, é tranquilo, mas minha mãe, ela é dessas também que... Minha mãe foi a primeira a se formar da família dela. Foi professora de história durante muito tempo, da rede estadual, assim. E para ela sempre foi difícil, tanto o meu envolvimento com a política, quanto o meu envolvimento com a arte, né? Ela preferia que meu envolvimento com a arte fosse algo, entre milhões de aspas, algo mais de hobby, mas que eu tivesse vivendo como engenheiro agrônomo, né, em qualquer área da minha formação profissional, do que do jeito que eu estou vivendo, né, porque para ela é como se eu não estivesse vivendo bem também, né. Então ela acha ruim nesse sentido, de achar que eu poderia estar tendo uma qualidade de vida melhor, e talvez tivesse, de fato, se eu tivesse optado por estar sendo um profissional da agronomia, mas ao passo que ela entende isso, que ela tem essa dificuldade de lidar com isso, mas ela também respeita a minha decisão de viver de arte, né? Então é tranquila, assim, nesse sentido. Tem essas questões, mas é tranquila, né? E de uma forma geral, ela prefere não ir ver ou não ir visitar quando eu estou apresentando algo, né? Foi algumas vezes, mas não tem muito esse costume, né? E vai quando vai porque sou eu, assim. Mas também é tranquilo, né? Acho que é isso. Legal. As reações diversas de cada pessoa, né? Assim como você acaba ficando suscetível à reação do público na rua, essa tua família, que é o outro, não deixa de reagir também ao teu trabalho, né? Então tem isso também. Eu acho que isso é muito importante, assim como o que a gente recebe de energia na rua das pessoas, né? De olhares,
de presenças ali que às vezes concordam, discordam. E eu acho isso muito Uhum. interessante. Eu trabalho também em sala de aula. Durante os últimos anos, desde 2018, eu estive credenciado por um projeto que se chama Artista Presente. E aí, através desse projeto, que acontece em escolas aqui da rede estadual, eu pude levar também um pouco dessa arte, que é a paleoarte, trabalhar com eles em sala de aula. E é bem interessante quando se leva um conteúdo super diferente, porque não se espera ir para a escola para estudar paleoarte. Você não espera. Eu não esperaria, né? E é bem Uhum. interessante essa forma que eles veem. É um olhar muito estranho no início, um olhar muito curioso na execução. E eles são muito ávidos para querer mexer, tocar nas coisas e produzir, né? E acaba que a gente se enxerga nisso, né? No desejo da produção, no desejo de produzir. E quando eu consigo levar um material interessante, eu fico muito feliz porque as reações são bem diversas. E um dos materiais que eu pude levar para eles conhecerem também foi o látex. E eles adoraram, né? Porque você associa muito às máscaras e basicamente as máscaras de carnaval. Aqui geralmente a gente vê esse material mais em máscara de carnaval mesmo, ou objetos que são um pouco mais simples e que passam desleixados pelos olhos, como luvas, algumas partes de tubos, geralmente em hospitais. E tá lá, tá tudo lá. Só porque esse material é levado para a sala de aula, né, na forma do líquido e para ser usado e se transformar em algo novo. Então eu acho isso muito interessante de trabalhar com eles, sair daquele momento massivo da cobrança que tem o Estado pela produção, pela pontuação perfeita, pela pontuação máxima perfeita e tirar um pouco eles daquilo e trazer um pouco, acho que isso é muito característico das artes, sabe? Dessas técnicas artísticas que é, de fato, de trabalhar o nosso interior, mas trabalhar isso de uma forma bem branda, de uma forma não agressiva, ou se Uhum. agressiva de fazer a pessoa refletir sobre aquilo, né? E eu acho isso muito interessante, esse momento que eu tenho com eles em sala de aula. O projeto não está acontecendo mais agora devido à paralisação das aulas, mas a gente espera retomar, né? Ele geralmente acontece sempre a partir de agosto e vai até o final do ano letivo. E aí é aguardar para ver. Mas enquanto isso, eu estou nas produções mesmo que são mais voltadas para a sereia, que é um processo de estudos que já é bem antigo e já tem muito tempo. Eu tenho uma outra sereia aqui também, que é de um outro processo que eu te falei no início, que é um processo que ele tanto abrange a exposição em uma sala física, como ele pode ser apresentado em uma sala para 30 pessoas, ou em uma rua para as pessoas que estiverem passando. Eu vou pegar ela para você ver com mais calma, porque ela é manipulável e aí tem toda essa Uhum. questão da estranheza e da coisa que não é entregue completamente, mas tem os códigos para que a pessoa entenda o que é aquilo. Então, acho que basicamente a gente trabalha muito com isso. Deixa eu pegar aqui. Ó. Então, basicamente, isso daqui seria uma sereia também. Ó, é um outro Uhum. corpo. É bem diferente do que geralmente se espera. E ela, na verdade, ela é um adereço cênico, não é? O ator coloca ela no corpo. Aqui atrás é uma mochila, ó. E aí você coloca no seu corpo. É quase que como vestir uma sanfona. E aí você coloca Uhum. no seu corpo. E aí você vai completando o corpo da criatura com o seu, né? Aí aqui tem uns onde você coloca os seus antebraços. E aí tem os antebraços, já são os antebraços dela. E tem toda essa forma mole, né, do rosto. Que também não é um rosto convencional, é um rosto de uma criatura. Bem neutro. E aí, o interessante desse trabalho é que ele mostra uma obsessão, né, pelo conto da sereia, pelo conto de algo que não pode ser acessado, de algo que não pode ser visto, não é?
E quando a pessoa vê, quando a pessoa é contemplada, a pessoa que tem essa fixação por essa criatura, ela vê a criatura, ela acaba se maravilhando, se encantando tanto que ela acaba matando a criatura. E aí, durante a peça, a gente tem um processo que é um mecanismo que tem o coração dela. E isso aqui é o coração da sereia. Ele fica geralmente no trabalho aqui dentro. E aí ele é puxado. Vou tentar posicionar aqui a imagem de outra forma para vocês conseguirem ver. Aí aqui eu tenho o coração da sereia. Deixa eu colocar ele mais acima. E aí com uma bombinha, que na verdade a gente não precisa de muita coisa para fazer às vezes acontecer. É a cena, é o público, é a nossa energia. E aí, tipo, alguns mecanismos simples, isso aqui é uma bombinha de colchão. E aí ela faz o trabalho que é de bombear. Acho que não dá para ver. E aí tem essa Sim. brincadeira em cena e as pessoas adoram. Porque aí elas reconhecem, né? E tem essa ludicidade. Eu acho que acaba que a ludicidade ela, ela rouba muito o público para nós, né? A gente Uhum. ganha muito público com essa coisa lúdica, com essa coisa, com essa estranheza que puxa, né? Que encanta. E eu acho isso interessante porque isso é da própria história da sereia também, né? Ela é a criatura Uhum. que canta, mas que afoga, né? Então, acho que a performance, as artes visuais, dependendo do que se produz, tem isso também. Você tem o seu trabalho tem um encantamento, tem um envolvimento, mas ele tem a crítica, ele tem também, né, essa questão de afogar, né, no sentido assim. Então, acho isso Sim. muito incrível. É isso, né? Nem sempre é só para ser bonito, né? É legal que seja às vezes para ser bonito, mas às vezes é bom também que seja para esse afogar simbólico, né? Na Sim, reflexão e mostrar que a vida é muito mais complexa. é legal que seja agradável, mas também é interessante que seja ácido em alguns momentos, né? Uhum. Tem isso também. Acho que a gente tem um pouco disso nos trabalhos que a gente desenvolve, né? Os Sim. contextos, né? O que está por trás, o que sustenta, nem sempre é tão belo quanto que se mostra. E isso vai Uhum. se é como uma pétala, né? Vai se abrindo ao decorrer do espetáculo, ao decorrer do que a pessoa conhece. E ela vai entendendo os porquês, ou nem sempre entendendo os porquês, mas isso faz com que a pessoa tenha aquele momento de valeu a pena. Não esperava ir para a rua, não esperava ir para a sala de aula e ver ou sentir isso, mas valeu a pena porque eu fui e eu vi aquilo, e aquilo era tão diferente, e você acaba que você modifica completamente a linha do dia da pessoa. Porque às vezes a pessoa acaba Uhum. que vai falar sobre o trabalho e você não conhece a pessoa e ela nem te conhecia também. E eu acho isso muito Sim. incrível também. As pontes que isso pode gerar, É, né? sim, eu não sei quanto tempo tá no nosso diálogo, mas o Anderson estipulou uns 40 minutos. Não sei se a gente tem um tempo extra para alguma pergunta de alguém que esteja assistindo. Você consegue ver com quanto tempo que tá? Olha, não, aqui não aparece para mim não, mas faltam 5 para as 5, segundo o relógio do meu Pronto, então celular. acho que é pra gente finalizar mesmo. É, é isso, se você tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Desde já foi um prazer. Venha a Sobral, venha conhecer o ateliê. Massa. E nosso coletivo, ele se chama Calango Preá. Começou com uma brincadeira, que é porque eu era bem magrinho, o Márcio era mais gordinho, e aí o povo dizia que era o Calango e o Preá. Mas a gente acabou pegando isso para o coletivo, por quê? Se a gente for analisar, são duas criaturas da região que tem o calango tem a resistência e o preá a produtividade, né? Então isso para um coletivo isso é maravilhoso. Resistir e Uhum. produzir, né? E acabou que ficou e casou tão bem esse nome porque a gente trabalha com bestiário, com criaturas, com a Sim. vivência, com a estranheza que as pessoas vão sentir ali, né? De acordo com o que vai ser passado.
Então foi um prazer, viu? Muito obrigado pelo diálogo, pela conversa. E é isso, gente. Muito obrigado ao Anderson também, que fez o convite, que está mais à frente do projeto aqui, né, com a equipe dele. Muitíssimo obrigado. Eu só tenho também, assim, a agradecer, né, por essa troca. Quando o Anderson falou, de cara eu já disse, olha, se eu tinha algum compromisso, e já disse, não, acho que é isso, tamo junto. Porque eu acho sempre importante os espaços que a gente puder estar falando de arte, e estar conhecendo outros artistas, é importante, né, e estar se Sim, fortalecendo. Porque se a gente não fortalece, não cria redes de fortalecimento entre a gente, fica difícil para a gente, enquanto indivíduo, sozinho no mundo, ou mesmo que seja um coletivo, mas um coletivo pequeno, sozinho no mundo, fica difícil de fazer alguma mudança, né? Então, fico verdade. feliz de ter participado desse espaço aqui e agradeço por essa partilha. Não entendi. A gente precisa ter ramificações, ter outros braços, ter outras Exato, pessoas lutando com a gente, resistindo junto, exato. né? Eu acho que é isso, É assim, isso. agradecer. Obrigado a vocês que participaram também, acompanharam aqui a conversa, que comentaram aqui abaixo. Muito obrigado, gente. Vou encerrar.